Ilustres, vamos aqui para a última parte do nosso slide. Nós vamos falar agora de um tema que é importante aqui na Hannah Arendt, que é a questão da banalidade do mal. Ela vai dizer que existe um mal radical, existe um mal banal. E essa banalidade do mal é algo extremamente perigoso, porque as pessoas fazem as coisas literalmente sem nenhum peso moral, sem nenhum julgamento de valor, sem nenhuma preocupação. E o grande exemplo de banalidade do mal aconteceu, assim, segundo a Arendt, exatamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, nos campos de concentração, na figura aqui, ó, né, do Adolf Eichmann. Gente, o que acontecia aqui? Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, os alemães que participaram desse processo de execução dos judeus foram perseguidos, foram presos, foram condenados. O Eichmann, ele literalmente ele saiu em fuga, foi encontrado tempos depois aqui, ó, na nossa vizinha Argentina. Quando ele foi capturado, ele foi levado para Israel, porque lá em Israel é que era feito o julgamento dos crimes de antissemitismo, né, contra os judeus. E olha só o relato dela. Vou ler o relato para depois a gente comentar sobre essa situação. Vocês vão ver como é que é assim, interessante essa história aqui. Ó. Segundo ela, né, ou seja, segundo a Hannah Arendt, Adolf Eichmann não possuía um histórico ou traço antissemitista. Ele não tinha nada. Perguntou-se lá no tribunal o que ele tinha contra os judeus. Ele falou que nada. Não apresentava características de um caráter distorcido, doentio. Ele agiu segundo o que acreditava ser o seu dever, cumprindo ordens superiores, movido pelo desejo de ascender em sua carreira profissional, na mais perfeita lógica burocrática. Cumpria ordens sem questioná-las, com o maior zelo e eficácia, sem refletir sobre o bem ou o mal que pudesse causar. Vamos entender essa situação aqui. Quem foi Adolf Eichmann? Entre os campos de concentração, gente, o campo de concentração de Auschwitz foi o mais famoso deles. O Adolf Eichmann, ele era o cara que ficava responsável, assim, depois que os soldados punham, né, uma galera lá na, na câmara de gás, ele era o cara que literalmente apertava o botão para promover a morte das pessoas. Segundo relatos, esse apertar o dedo do Eichmann matou mais de 720 mil judeus. Só para vocês terem a noção, assim, né, vamos mensurar. É como se juntasse a população de Juiz de Fora mais a população de Barbacena. Então, esse sujeito aqui, com apertar do dedo lá, ele matou essa quantidade de pessoas. O tamanho da cidade de Barbacena mais o tamanho da cidade de Juiz de Fora. E aí, né, durante o julgamento, foram feitos vários questionamentos e o tempo inteiro ele falava assim que chegava em casa de forma tranquila, brincava com os filhos, ele se considerava um bom marido, um bom pai. Ele não tinha preocupação moral por todas as mortes que tinham acontecido. Quando ele foi questionado, ele simplesmente disse para o juizado: eu fiz o que me pediram. Você está entendendo essa situação, gente? Olha lá. Ele simplesmente obedecia à lei estabelecida pelos seus superiores. É ali, ó. É ali. Isso é a questão da banalidade do mal. É não entender que aquela ação prejudicou demais. Deixou uma marca indelével dentro
né, eu vou dizer dentro da humanidade. Mas não, ele literalmente punha a cabeça no travesseiro e dormia perfeitamente. Por quê? Porque para ele a culpa da morte não era dele. A culpa da morte era de quem comandava o sistema, porque ele simplesmente estava cumprindo ordens. Pediu para matar, ele mataria. Pediu para não matar, ele não mataria. É desse jeito. Então a banalidade do mal está aí. Ó. É a pessoa enxergar a responsabilidade do ato no outro. E ele simplesmente executa. Então ele executa o processo e não tem peso moral. Isso é a questão da banalidade do mal. E o que seria o mal radical? Segundo o filósofo, o mal radical não é uma categoria ontológica. Gente, o que quer dizer que o mal não é ontológico? O mal não tem existência por si próprio. Né? O mal depende de circunstâncias para existir. Ou seja, ele não é natural, ele não é nada metafísico, divino, nem nada. O mal é político e é histórico. O mal é fruto de um tempo, de uma construção política, construção histórica, para que de fato o mal aconteça. É produzido por homens e se manifesta apenas onde encontra espaço institucional para isso. Se a gente lembrar lá do Santo Agostinho, o que é o mal? É a ausência do bem, porque quando o bem se faz, o mal não tem espaço para ele. Mas quando ele encontra esse espaço, olha, é produzido por homens que se manifestam apenas onde encontra espaço institucional. As pessoas abrem espaço para esse mal acontecer em razão de uma escolha política. Se a escolha política for má, o povo padece por muito tempo. A trivialidade da violência corresponde para a arte ao vazio de pensamento, onde a banalidade do mal se instala. Gente, o mal radical, olha, o que é o mal banal? É aquele mal lá que a pessoa faz, digamos assim, sem consciência, né, daquele ato. Ela simplesmente cumpre a ordem. Agora, o mal radical é, por exemplo, o que o Hitler tinha. A verdadeira aversão, né, o sentimento de antissemitismo, a aversão né, aos judeus. Isso é o mal radical. Né, é a pessoa que tem o ódio, a pessoa que quer literalmente quer matar, que quer resolver, que quer exterminar os seus opositores. Isso é mal radical. E o mal banal é a banalização desse mal, é não sentir que faz parte. Bons estudos, se cuidem, um forte abraço aí, doutores.